Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Casa Sol, a sua casa. Alves Hotel, sinta-se em casa. E Alves Buffet, prazer em servir. Colégio Cristo Rei, ensino de qualidade faz diferença. Mercosystem, o melhor sistema para a sua empresa. Porte, uniformes corporativos. Eu estou ao lado de José Luiz Leite, administrador, contador e também diretor da Mercosystem. Zé, boa noite. E no mês de setembro foram comemorados duas datas importantes: o Dia do Contador e também o Dia do Administrador. Qual a importância desses profissionais para o sucesso de uma empresa? Boa noite. Veja bem, Rogério, no mundo de hoje é praticamente impossível se tocar uma empresa sem a figura do contador e sem a figura do administrador. Porque uma empresa ela tem as operações básicas que ela tem quando ela se constitui, que é aquelas regras do negócio dela, que é próprio da atividade dela. Então a maioria das empresas, o que elas fazem hoje? Elas compram, tem que vender, tem que pagar, tem que receber. Se é uma indústria, ela tem que transformar a matéria-prima. E se ela for uma prestadora de serviço, ela presta serviço. E o administrador está por trás de tudo isso para fazer com que os objetivos dos contratos sociais dessas empresas, quando o empresário montou uma empresa, ele teve um planejamento. Então, compete ao administrador seguir o plano de negócios. E a empresa, quando ela é montada, ela tem um plano de negócio, ela tem um objetivo. Dentro disso daí, o administrador ele tem que estar sempre atento para números, atento para que a empresa siga nos seus trilhos, né? E o contador? O contador é aquela figura que normalmente ele não aparece na empresa, mas ele funciona como algo primordial, porque é ele que apura números, ele que apura impostos, ele que verifica índices de lucratividade, ele que trabalha estabelecendo se os números que o empresário queria, se foram atingidos ou não. Qual a parceria da Mercosystem com os contadores? Essa parceria, Cabral, primeiro ela nasceu de um sonho pessoal. Eu fui contador, sou contador até hoje, a gente não deixa de ser, mas eu tive escritório de contabilidade e eu sei muito bem o que o contador sofre. O contador é uma figura que ele fica lá no escritório dele e a dificuldade que ele tem é fazer com que as informações que são geradas lá na empresa, às vezes em outras cidades, em outros estados, né, cheguem até ele em tempo real. Ele precisa, às vezes, de fechar uma folha de pagamento no dia 30 e a informação não chega. Ele tem que apurar impostos para pagar e a informação demora para chegar. Então, a Mercosystem, quando nós idealizamos a Mercosystem, nós pensamos assim, de além de servir a um empresário, criando um plano de negócio, criando um sistema que controle toda a atividade da empresa, ele também auxiliasse o contador. Então, o que a Mercosystem faz hoje nos seus programas de gestão? Ela gera as informações tudo de forma eletrônica e transmite isso em tempo real para o contador, evitando que ele perca tempo e que tenha um custo alto com a redigitação de documentos. Então, hoje a Mercosystem tem uma parceria muito forte com nossos colegas contabilistas, né? Porque a gente pega tudo aquilo que é gerado na empresa, a nota fiscal do dia, a venda do dia, a compra do dia, os impostos apurados nos documentos fiscais e nos documentos financeiros, e a gente transmite isso online para o contador. Isso facilita demais, porque ele permite que o contabilista consiga, né, gerar os seus balancetes, fazer os seus encerramentos, as suas demonstrações de resultado, sempre em tempo real. E o que acontecia antigamente? Tinha que ir um malote com documentos, tinha que ir papéis para o escritório, e hoje não precisa mais. Nós pegamos do nosso programa, o empresário ele acabou de emitir uma nota fiscal, isso já gera de forma eletrônica tanto para o fisco, estadual ou federal, quando for o caso, ou municipal, e depois isso já é migrado para o escritório de contabilidade. Então isso facilita bastante. Em alguns casos, permitindo até que o contabilista acesse de forma remota os computadores dentro da empresa e ele vem prestar o seu serviço de forma mais tranquila. Qual a infraestrutura que a Mercosystem oferece? Bom, a Mercosystem, antes de ela prestar o serviço, Cabral, nós temos primeiro aqui uma estrutura de analistas, né? Nós temos uma equipe que vai até a empresa, faz uma análise de tudo aquilo que o empresário precisa para gerir o seu negócio.
Aí nós temos programadores e nós criamos um negócio no mercado que é um programa padrão. Então, a Merco System tem uma estrutura de programadores, de analistas, de equipe de suporte, que atende o empresário quando ele tem dúvidas, né? E nós lançamos um produto inédito no mercado, que é uma equipe de consultores, que nós vamos até a empresa, até o nosso cliente, não para falar para ele o que ele tem que fazer. Nós vamos até lá e praticamente terceirizamos o trabalho para ele durante um período e nossa equipe vai lá e digita os documentos. Ela vai lá e implanta o comportamento. Ela vai lá e implanta a linha de produção, implanta a venda, deixa prontinho para que o empresário só dê sequência. Seria como se fosse você construir uma casa. Diferente contratar um arquiteto e um construtor à parte. No nosso caso, nós já fazemos análise e nós chegamos lá e construímos a informação para o cliente. Nós conseguimos hoje, quando o empresário tem essa necessidade, nós vamos até lá e implementamos todo o sistema na empresa dele e durante um período a gente treina a equipe dele, que é algo muito importante também, que o empresário depois ele fica independente. Ele consegue gerir a empresa dele independente de pessoas, porque o nosso sistema passa a ser um guia padrão para ele tocar o negócio dele. Zé, no ano passado foram abertas em média 5.000 novas empresas diariamente. Com esse cenário competitivo nos dias de hoje, qual a dica que você dá para que o empresário tenha sucesso? Veja bem, Cabral, uma das coisas que dita o sucesso no mercado, antigamente era o mais forte, era o mais rico, era o que tinha um patrimônio maior. Hoje em dia não. Hoje quem dita o mercado, quem vence no mercado hoje, sempre é aquele que ele é mais rápido na tomada de decisões. Então o empresário ele tem que saber todo dia ou a toda hora, até eu tenho aqui um folder que eu bato em cima dessas perguntas já há muito tempo, que o empresário tem que responder. Sempre ele tem que responder. Quanto que custa o seu produto? Quanto que ele faturou hoje? Quanto que ele ganha em cada venda? Não dá mais para ele ficar fazendo venda, 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 para depois apurar lucro. Ele tem que saber a cada venda se ela foi lucrativa ou não. Quanto que ele tem no estoque agora de produto? Porque ninguém mais trabalha hoje com estoque grande dentro da sua empresa. A maioria trabalha com estoque mínimo, porque ele não tem capital para ficar investindo e largando no estoque. Qual que é o fluxo de caixa dele? Porque com a velocidade da informação, o que acontece? O empresário ele não tem mais tempo de ficar comprando, vendendo a longo prazo, aquele que marcava na cadernetinha, aquele que fazia uma venda fiado, comprava fiado. Hoje o cliente chega na loja, passa um cartão de crédito, quer comprar em 5 vezes, 6 vezes, 10 vezes, passa no cartão. Então o que ele tem que saber? A cada venda que ele faz, o que isso gerou no fluxo de caixa dele? Porque se ele vendeu bastante hoje e vai receber só daqui 90 dias, ele tem que constar isso no fluxo de caixa dele. Porque como que ele vende com 90 dias e compra com 30? Então, o segredo do sucesso hoje é o empresário ter sempre à mão as informações que são importantes para o negócio dele, que é quanto que ele tem de custo, quanto que ele tem para vender, quanto que ele tem no estoque e, principalmente, ele tem que medir a lucratividade dele. Ele tem que saber se aquele produto está dando lucro ou não. Porque para ele quebrar uma empresa, antigamente a gente dizia o seguinte: a pessoa tinha uma empresa e demorava às vezes 2, 3 anos para quebrar. A hora que ele percebia que estava indo mal, ele tinha tempo de corrigir. Hoje não tem tempo. Porque vem o concorrente, faz uma concorrência, às vezes até a gente chama de predadora. Ele monta uma loja, daí a pouco monta 10 no mesmo quarteirão que ele, e cada um com uma gestão mais automatizada, com uma gestão mais fidelizada. Exemplo de um carro de Fórmula 1. Eles trabalham com milésimos de segundos. Então o empresário também tem que estar consciente que hoje no negócio dele, ele tem que trabalhar às vezes em alguns segmentos em busca de centavos. Tem segmentos que ele tem um valor agregado muito grande. Então ele consegue trabalhar com 1.000, com milhões, com bilhões de negócios às vezes, para ter a lucratividade. Mas o pequeno lojista, a pequena empresa, às vezes, a pequena indústria, ele trabalha brigando por centavos em cada item. Então é importante que ele tenha isso bem apurado, porque ele vai lá, mas é só 1 centavo, 2, 3 no item. Tem que projetar isso para 1 ano, para 2 anos às vezes, para ele ter uma conta. Quando ele for fazer a DRE dele, que é a demonstração de resultado do exercício, ele saber o seguinte: quanto que eu vendi, quanto que eu faturei e quanto que isso me gerou de lucro, para ele trabalhar com despesas.
Para isso daí, o que ele vai usar? A Merco System. Ele tem todas as informações e ele consegue automatizar a empresa dele e criar processos. Aí, a cada processo que ele executa, ele tem um número, tem uma informação. Ele vai montar uma indústria, por exemplo. Ele tem que ter uma ficha técnica do produto, detalhadamente, com cada processo que ele faz, quanto que ele gasta de mão de obra, de matéria-prima, de embalagem, em cada item que ele faz, para que ele consiga vender isso no mercado com lucratividade, que é o mais importante.